Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês do segundo ano vão estar vendo esse vídeo, mas as nossas aulas de história nos dias de quarentena vão ser assim. Eu não concordo muito com a ideia de estar lotando vocês de atividade, porque eu acho necessário nas aulas de história a gente ter um debate. Mas claro que no final de cada videozinho desse vocês vão ter um exercício aí para estar realizando e não ficarem ociosos nesses dias de quarentena. A minha proposta é que a gente tenha vídeos curtos, entendeu? Bem objetivos, para a gente iniciar a discussão. No espaço de comentários do vídeo do YouTube, eu espero que vocês comentem, deem sugestões, discutam e tirem dúvidas lá. Porque é um mecanismo para a gente não ficar parado nesses dias de quarentena e ter um meio para estar mantendo a nossa produção de conteúdo, tá bem? Então aproveitem um momento para a gente estar maximizando as aulas de história, melhorando as nossas abordagens, tá certo? Use Instagram, também Facebook para mandar mensagem que a gente vai se ajudando nesses dias e resolvendo tudo. Esse vídeo que vocês estão vendo, eu vou mandar para vocês também o PDF dele, tá? E aí vocês podem também estar se orientando pelo PDF quando vocês quiserem. Aí eu vou estar logando por aí para a gente poder ter acesso às discussões. Beleza, turma? Então, seguindo, o nosso tema de discussão dessas aulas, o que a gente acabou não tendo depois da parada, vai ser necessariamente o que vocês estão vendo aí, a reforma protestante. E a gente tem que entender o contexto dessa reforma. A gente está falando da Europa, principalmente no início do século XVI, onde a sociedade ela tinha acabado de passar por tudo aquilo que a gente viu relacionado ao Renascimento. Então, as ideias, novas formas de se pensar o mundo, novas realidades estavam sendo apresentadas. A gente está falando de uma sociedade que acabou de sair e ainda sofria muito com as guerras e a peste, tá? A gente tinha uma sociedade que necessariamente começava a questionar as autoridades, uma sociedade que via no, como posso colocar para vocês, as problemáticas que passavam a ser geradas pelo absolutismo, necessariamente questionavam a postura da igreja. Lembrando que essa minha fala não é geral, não é total, tá bem? A igreja ainda mantinha toda a sua autoridade, toda a sua autonomia nos estados medievais, ou melhor dizendo, nos estados modernos. A igreja ela ainda tinha muita força no período. E aí a gente entra na questão central da reforma protestante, tá? A venda de indulgências, a venda de relíquias sagradas, chamada simonia, que é assim que a gente chama necessariamente essa ação, além da própria corrupção da igreja. Muitos clérigos assumiam o cargo, mas não tinham instrução nenhuma. Era mais ou menos assim, fulano, filho de nobre, ser clérigo tinha a ver com status, tinha a ver com poder, a família mexia ali os pauzinhos, arrumava a situação, o filho acabava se tornando padre. Então a gente tinha muitos desses problemas, pessoas que não eram instruídas para assumir cargos eclesiásticos, tá? Mas era uma coisa que acontecia. Em resumo, uma situação bem complicada. A igreja, ela sempre foi motivo de contestação, ou melhor, muitas pessoas questionavam a postura da igreja. Claro que isso não é uma coisa correspondente à maioria. Nós tínhamos pessoas que, não é um grupo maior, tá? E eu sempre gosto de citar nas aulas dois caras, John Wycliffe e John Hus, que vocês estão vendo aí, um em inglês, outro tcheco. E já no século XV, a gente percebe eles questionando a postura da igreja. Isso da metade para o fim do século XV ali. No caso de John Wycliffe, a gente tem um período bem mais anterior, tá? A gente está falando do século XIV necessariamente, onde a postura da igreja estava sendo contestada. Eles não concordavam com as ações, com as posturas. Como, por exemplo, a missa no período ela era rezada em latim. Muitas vezes a palavra ela não chegava a todas as pessoas porque nem todo mundo tinha conhecimento sobre essa língua, já era uma coisa mais restrita. É, a própria Bíblia também. John Wycliffe e John Hus, no século XIV para o XV, traduziram a língua para o seu idioma nativo, da mesma forma que também faziam sermões também na língua nativa, para mais pessoas terem acesso. Isso é uma abordagem interessante. Mas aí a gente agora chega no nosso personagem principal da Reforma Protestante, um carinha chamado Martinho Lutero. Primeiro, família bem estruturada, o cara era inteligente, desenrolado, tá? Nasceu finalzinho do século XV, ali nas duas últimas décadas. E no século XVI a figura de Lutero é fundamental para a reforma. Lutero ele começou a cursar direito, a família amou essa ideia, mas futuramente ele trocou para teologia. Lutero ele era muito dedicado, se interessava nas discussões relacionadas à Bíblia,
há debate sobre a salvação eterna. Ponto esse que Lutero sempre vai estar questionando, a ideia dessa salvação eterna. É um ponto recorrente nas suas falas, sabe? Então, a figura de Lutero, ela surge num momento de apropriado, digamos, para a reforma, né? O contexto, a gente está falando de um cara que estudava muito, questionava muito e estava envolto numa aura de descontentamento por parte de algumas pessoas e por parte também, se a gente parar para pensar, das atitudes que a igreja vinha tomando. Ainda jovem, Agostinho entrou no mundo, num convento agostiniano, e a partir daí as coisas só vão avançar. Ele era contrário a essa ideia de venda de indulgências e de toda a corrupção que a gente via dentro da igreja. E aí a gente tem o ápice das discussões sobre Lutero com as suas 95 teses protestantes, que continham críticas pesadas. Tá? E qual o contexto necessariamente dessas 95 teses? Em 1517, o Papa ele vai dizer, né, que as pessoas que doarem, que repassarem ali, contribuíssem para a construção da Basílica de São Pedro, teriam seus pecados perdoados. Né? Seria a indulgência eterna, digamos assim. Lutero ele fica indignado com aquela situação, porque, segundo ele, apenas a crença em Deus, a fé, é que ia fazer com que você fosse salvo. Não essa ideia de estar vendendo, contribuindo, pagando para isso. Isso é uma coisa muito recorrente, como eu já falei para vocês nas falas de Lutero. E aí ele vai estar colando as 95 teses, pregando as suas 95 teses. Aqui a gente tem alguns exemplos de algumas delas, tá? A 32, por exemplo. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Imaginem que a igreja não ficou muito satisfeita com essa postura de Lutero. Foi motivo de discussões ferrenhas. Tanto que futuramente Lutero ele vai acabar sendo expulso da igreja por causa disso. Vai ser acusado de heresia, enfim. Tá? E aí a gente chega na doutrina de Lutero. O que é que Lutero ele trouxe para a realidade? Tá? Ele é expulso da igreja, se refugia em uma torre, onde ele vai traduzir a Bíblia para alemão, seu idioma, tá? E ele começa a desenvolver as doutrinas da sua igreja, o que é que ele considerava correto. Para ele, e aí a gente tem os 6 pontos que eu alenquei para vocês. Primeiro, a justificação pela fé. A fé em Deus é que salva uma pessoa. Outra coisa, a ideia do sacerdócio universal. Todas as pessoas têm capacidade de interpretar a Bíblia. 3. A Bíblia seria a única fonte da verdade. É a partir da Bíblia que a gente pode chegar a Deus, ter os conhecimentos mais gerais. O batismo e a Eucaristia são os únicos sacramentos. Ele não concordava com a existência de outros. E aí, o culto aos santos. E o poder do Papa necessariamente é a infalibilidade, ou melhor, a capacidade do Papa de nunca falhar. Um argumento que a gente ouvia muito na época, que o Papa era infalível. Eram coisas sem fundamento. E aí vem a sexta ideia na doutrina dele de qualquer membro da igreja podia se casar, que era outra argumentação. Muitos príncipes da Alemanha vão acabar seguindo Lutero. Eles abandonam a igreja católica, se convertem ao luteranismo e eles pegam de volta tudo aquilo que eles tinham doado à igreja. Tá? E aí a gente já tem uma situação um pouquinho de descontentamento. Lutero é uma figura muito importante para as bases da reforma protestante, mas a gente tem que entender que ele não é o único personagem. A gente tem pessoas com uma relevância muito grande também no processo, como por exemplo João Calvino, francês, tá? O pensamento dele era muito semelhante ao de Lutero, principalmente a ideia da justificação pela fé, mas a gente tem um a mais. Ele defendia que o nosso destino já estava traçado. É o que ele chamava de predestinação absoluta. Não adiantava a gente tentar mudar porque já estava tudo traçado, já estava tudo alinhado com o destino. Deus já mapeou os nossos caminhos. Ele é acusado de heresia na França e ele vai para a Suíça. E lá ele acaba se tornando uma figura muito importante, tá, dentro do governo. Ele defendia a ideia do puritanismo. Isso vai fazer com que muita gente acabe seguindo as suas ideias, que é a ideia de descansar cedo, não beber, não se dedicar ao jogo, viver para o trabalho, para a família. Esse é um pensamento interessante nos debates de Calvino, tá? E a gente chega para outra figura que eu particularmente acho muito engraçado, que é Henrique VIII. Ele era rei da Inglaterra. Não gostava da igreja estar metendo muito a mão nas coisas dele.
tá? Ele se sentia incomodado com isso. E aí ele vai pedir ao Papa, um belo dia, a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão, que era filha dos reis da Espanha, porque ela não lhe dava filhos homens. Então ele queria acabar com esse casamento, porque ele queria herdeiros, queria alguém para suceder ele no trono. É, o Papa vai negar o seu pedido, dizendo que o casamento era uma coisa sagrada de Deus e que ele devia respeitar o casamento. E por esse motivo, Henrique VIII simplesmente rompe com a Igreja Católica lá em 1531 e ele vai se casar com Ana Bolena, uma dama da corte ali. O Papa, sabendo disso, vai excomungar, tá? Henrique VIII. E em 1534, através do ato de supremacia, o parlamento vai se reunir, tudo vai concordar com a ideia. Henrique VIII se declara chefe da igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, que é a igreja formada ali na Inglaterra com Henrique VIII, tá? É uma personalidade muito interessante da gente estar estudando. Eu recomendo até que vocês pesquisem um pouquinho a mais sobre Henrique VIII para quem tiver curiosidade, sabe? E a gente tem a questão da expansão. Um cara que vai ter essa força para expandir necessariamente o protestantismo é Calvino, tá? Não esqueçam da figura de João Calvino, tanto que os calvinistas eles vão receber diferentes nomes. Na Escócia a gente tem os presbiterianos, na Inglaterra os puritanos e na França os chamados huguenotes. E necessariamente os huguenotes especificados aí na França, eles vão acabar sofrendo bastante, porque constantemente a gente vai estar tendo conflitos entre católicos e protestantes, tá bem? O massacre de São Bartolomeu, que vai estar acontecendo no dia 24 de agosto, no dia de São Bartolomeu, por isso o nome, tá, de 1572, vai ser necessariamente quando católicos, apoiados pelo governo da França, matam milhares de protestantes, de huguenotes, tá? É uma cena complicada, ou melhor, é um período complicado, mas é um acontecimento bem marcante do período, sabe, sobre as lutas do protestantismo. E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse mapa, porque aqui a gente tem um esquema mais geral dessa organização do protestantismo na Europa, tá? Analisem a legenda, tá em espanhol, eu sei, mas serve pra gente, é bem didático, dá pra gente entender muita coisa aí sobre essa expansão da reforma. E aí vem uma parte essencial que não pode faltar nessa aula, que é a importância da prensa de Gutenberg. Ela vai agilizar muito a comunicação, ela vai fazer com que materiais impressos eles cheguem com mais força para outras pessoas. Então a palavra, essas traduções da Bíblia, começam a ser acessíveis a várias outras pessoas dentro da Europa, principalmente em algumas regiões da Alemanha, tá? Com as ideias de Lutero e tudo mais. É uma inovação enorme. Ela vai propagar melhor as ideias do protestantismo, vai ajudar a expandir a produção de textos. Então, é uma das maiores invenções do período é a prensa de Gutenberg. Uma coisa que levava meses para ser feita à mão, agora tinha um tempo reduzido em dias ou até algumas semanas aí para ser concluído, sabe? Então, a prensa de Gutenberg é a principal força para a expansão das ideias do protestantismo. Não esqueçam disso, porque é um elemento fundamental para a discussão. E agora, só para a gente concluir, eu deixo com vocês uma atividadezinha, tá? Leiam um livro entre as páginas 34 e 37, onde a gente tem essa questão da reforma protestante bem explicada, tá? Deem uma olhada, é legal, dá para rapidinho vocês fazem isso aí, tá bem? Responda essas três questõezinhas, coisa pouca, rapidinho vocês fazem. E aí, só para sacramentar, uma recomendação de filme. Não é o melhor filme do mundo, mas eu recomendo porque a gente começa a pegar os referenciais históricos, tá? Lutero, filme de 2003, tá? Recomendo demais que vocês vejam. Dá pra baixar pelo Torrent, eu não vi ele na Netflix. Mas eu vou até procurar de novo, que talvez eu tenha procurado errado. Mas recomendo esse filminho pra vocês. Eu acredito que tenha no YouTube. Tá? Eu não olhei não, mas um colega uma vez comentou comigo que tinha. E aí eu recomendo que vocês deem uma olhadinha também nesse filme. Aqui eu tive a ajuda de Maria Clara, que ficou caladinha, está aqui do meu lado. Vocês não conhecem, mas ela está. Tá? E aproveitem a aula. Ok, gente? Por enquanto a gente segue assim. Eu vou tentar fazer aulas até mais curtas que essa. Eu ainda me prolonguei muito, falei demais, mas é o que a gente tem por enquanto. Valeu, até outro dia.